Olá, catequese, aqui é o Padre Lico e eu gostaria de refletir um tema com vocês. Conta uma historinha que existia uma comunidade de porcos-espinhos e que chegou um determinado momento e aconteceu uma era glacial. Um tempo muito frio, muito gelo, muita neve, e os porcos-espinhos tinham dificuldade em se adaptar àquele clima, àquele momento que eles estavam vivendo. E alguns porcos-espinhos mais idosos começaram a dizer: olha, é só nós nos mantermos unidos que nós vamos conseguir passar por isso tudo. Acontece que era uma comunidade de porcos-espinhos. E quanto mais perto uns dos outros eles ficavam, mais o espinho de um machucava o outro. E eles iam se machucando, ora eram machucados, ora machucavam, sangravam, iam calejando. E aconteceu que os porcos-espinhos tiveram a ideia de se afastarem e disseram: não, assim a gente não vai sobreviver, porque nós vamos ser machucados o tempo todo. E começaram a dissipar. E à medida em que eles dissipavam, eles começaram a morrer de frio, morriam congelados. Até que eles pararam e pensaram: os porcos-espinhos mais idosos tinham razão. Se nós quisermos sobreviver, nós precisamos estar unidos. E eles voltam, se unem e percebem que, embora o espinho de um machucasse o outro, só assim eles conseguiam manter os corpos aquecidos. E só assim foi possível passar por aquela era glacial. Sim, o tema que eu quero tratar com vocês é sobre a vida em comunidade, o ponto em que vocês chegaram nos encontros da catequese. E leio para vocês agora um trecho da carta dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 32 a 35, que diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos ele era grande a graça. Nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem dos Atos dos Apóstolos nos fala de como eram as primeiras comunidades logo depois da morte, ressurreição e ascensão, quando Jesus volta para o céu. Eles viviam numa comunidade onde tudo o que eles tinham era colocado em comum, de maneira que ninguém tinha necessidade, porque o que um tinha era vendido, colocado em comum, e aqueles que tinham mais necessidades eram socorridos. Assim deve ser a comunidade dos cristãos. E talvez você esteja aí se perguntando agora: mas com tanto católico no mundo, com tanto cristão no mundo, por que ainda existem tantos necessitados? Por que na nossa comunidade ainda existem tantos necessitados? Talvez porque nós ainda não vivamos como nos ensinou Jesus. Tendo passado pelo querigma, como vocês passaram, fazendo a descoberta do amor de Deus, esse amor que muda a nossa vida, que enche o nosso coração de alegria, e quando descobrimos que apesar desse amor nós somos pecadores, nós erramos o alvo, nós traímos a Deus, e ainda assim Ele nos salvou. Jesus alcançou a salvação para nós numa cruz, por isso Ele deve ser o Senhor da nossa vida. E para viver, Ele envia o Espírito Santo sobre nós. Espírito Santo que nos impulsiona, que nos traz a fé e que nos ensina a viver em comunidade. Talvez
seja essa a nossa reflexão. Se nós queremos viver e viver bem na nossa comunidade, precisamos fazer como os porcos-espinhos da historinha que eu contei agora há pouco. Nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, não vamos concordar com tudo, vamos nos alegrar, vamos nos auxiliar, teremos vitórias e teremos espinhos, mas só em comunidade nós sobreviveremos ao frio dessa vida. Deus abençoe você.